Um maratonista foi desclassificado por pegar uma carona de carro durante a prova. Se você acha que os atletas não trapaceiam, tá aí. É brincadeira? Mas não, gente, é verdade. Nas Olimpíadas de St. Louis, em 1904, nos Estados Unidos, o corredor norte-americano Fred Lors achou uma boa ideia passar boa parte da prova dentro de um carro e só sair para continuar correndo nos últimos 6 quilômetros da maratona, que no total teria 40 quilômetros. Acho que essa carona ficou um tanto caro para ele, né? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Wagner Dias e no vídeo de hoje vamos falar sobre os Jogos Olímpicos. Hoje, como conhecemos os Jogos Olímpicos, ou tradicionalmente as Olimpíadas, não eram assim no começo de sua história. Cerca de 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, há muito tempo atrás, os povos da chamada Grécia Antiga realizavam jogos esportivos com uma mistura de celebração aos deuses, principalmente ao grande senhor de todos os deuses, para eles, o Zeus. Participavam desses jogos diferentes pessoas daquela região, mas, segundo pesquisadores e historiadores, foram encontrados registros oficiais dessas competições com datas do ano de 776 a.C. Assim, oficialmente, os Jogos Olímpicos foram iniciados apenas nesta data. Eles aconteciam em uma cidade chamada Olímpia, que ficava num conjunto de cidades-estados chamada Élide, onde hoje fica o país da Grécia. Por isso tem o nome de Jogos Olímpicos. Esses jogos tinham tamanha importância para aquela época que, além de homenagear o deus Zeus, tinham um princípio de interação entre os povos e uma trégua nas guerras, pois, nos meses que aconteciam os jogos, as guerras entre os povos daquela região paravam. Mas, naquela época, não tinham a grande quantidade de esportes que se tem atualmente. As competições que aconteciam eram o pugilato, que é uma luta muito parecida com o atual boxe, que nós conhecemos. O pentatlo, uma competição que envolve 5 modalidades: corrida, lançamento de disco, lançamento de dardo, saltos e luta. As corridas de bigas, que era um tipo de corridas com cavalo, e o pancrácio, uma luta que misturava o pugilato com uma luta livre, que no final era muito violenta e muito sangrenta. Os grandes vencedores desses jogos não recebiam medalhas de ouro, prata ou bronze, como atualmente, mas sim uma coroa de louros e o reconhecimento de ser como um semideus. Tipo, o cara era considerado um herói para o povo, o mais forte, o mais rápido, o mais valente. Uma curiosidade interessante desses jogos é que mulheres não podiam participar e os homens, os atletas, tinham que competir nus. Gente, peladão. Mas esses Jogos Olímpicos duraram até o ano de 393 depois de Cristo, pois nessa data Roma invadiu e conquistou a Grécia, que era a região onde aconteciam os jogos. E o então imperador Teodósio I acabou e decretou o fim daqueles jogos. Um dos tantos motivos foi que Roma religiosamente era cristã e os jogos faziam homenagem a outro deus, Zeus. Mas, no ano de 1892, quase 1.500 anos depois, um homem importante, um barão, chamado Pierre de Coubertin, um francês, trouxe o desejo de reviver os Jogos Olímpicos. Com isso, em 1896, aconteceu a primeira Olimpíada da Era Moderna, que nada mais é do que uma continuação dos antigos Jogos Olímpicos. Essa Olimpíada aconteceu em Atenas, na Grécia, e infelizmente não teve a participação de mulheres nas competições, mas 4 anos depois, em Paris, na França, elas participaram. Acho que você já percebeu, né? Que essas competições, ou melhor, os Jogos Olímpicos, aconteciam de 4 em 4 anos, em cidades diferentes. Com o passar dos anos, foram sendo incluídos novos esportes, como a natação, o futebol e o vôlei. Na edição de 2021, em Tóquio, no Japão, terão 46 modalidades de diferentes esportes.
Entre os esportes individuais e os coletivos, os 3 primeiros colocados levam medalha de ouro, prata e bronze, consecutivamente. E esses são os maiores jogos de todo o planeta, tanto em número de atletas participantes quanto em visualização mundial. Agora, você já sabe que Jogos Olímpicos e Olimpíadas são a mesma coisa e sabe como eles surgiram. Eu fico por aqui e deixo um grande abraço para vocês. Valeu!